O que vai ser Terror Helm? Bom, como você conseguiu perceber nesse vídeo e pela legenda do vídeo, é o que eu vou responder agora. Bem, Terror Helm é um jogo assimétrico como Give Me Your Best, entre outros assimétricos. Bem, nesse vídeo eu vou estar explicando um pouco da lore dos sobreviventes e dos killers. Mas antes de nada, meu nome é TD, mais conhecido como Isaac, e bem, espero que vocês gostem da experiência que vai ser Terror Helm. Bem, começando pelos sobreviventes. O primeiro sobrevivente que você começa no jogo é o Rocketeer. O Rocketeer, ele é a classe de stun, que vai stunar o killer, né? Obviamente, né? Stun. Bom, falando um pouco da lore do Rocketeer, ele é um terrorista de uma facção que destruía prédios, casas e vários lugares. Sendo o nome dessa facção, não necessariamente uma facção, mas é como se fosse um grupo, cujo nome dele é Associação da Contenção da Construção. É um nome bem longo e também meio difícil de pronunciar, mas bem, que destruía prédios, vários lugares e tal. E bom, ele é um cara que basicamente é odiado pelas pessoas por conta disso. Que tipo, ele é um completo de um pau no... E bom, ele não se importa com isso porque, bem, ele tem sérios problemas na cabeça dele. Bem, enfim. Até que um dia ele decidiu visitar um ex-amigo dele, cujo nome era Smurf, ou Papas Smurf. É um nome meio estranho, mas enfim. Bem, ele foi lá pra visitar, só pra atazanar na vida dele, né? Já que, bom, ele é basicamente um arrombado. E bom, esse Papas Smurf, tinha meio que adotado, meio que um Dracoblox. Tinha achado no meio de um beco. E aí decidiu adotar e dar o nome dele de Dracobloxer. E bem, quando o Rocketeer foi visitar ele encontrou o Dracobloxer e caçoou falando que ele era feio, caçoando da cara dele. E aí o Papas Smurf ficou puto e deu um soco na cara dele. Que foi uma atitude meio burra pra mim, porque... Bom, eu não daria um soco na pessoa que tem um canhão no braço, né? E bom, dito e feito, ele basicamente bateu nele, levou ele pra um beco. E aí vocês já sabem, né? E bem, o Dracobloxer presenciou tudo isso. Bem, e como ele presenciou tudo isso, ele acabou se tornando essa criatura. Mas já já a gente vai chegar lá. Porque agora eu vou estar falando das habilidades dele. A primeira habilidade dele é uma habilidade onde ele vai colocar uma mina terrestre no chão. Caso o killer passe perto dessa mina terrestre, ele vai ficar surdo e com lentidão por alguns segundos. E também vai ficar marcado e todos os condenados vão conseguir ver. Que os condenados, no caso, são os sobreviventes. Bem, a habilidade dele, ele vai ficar agachado e carregar o canhão dele. Quando ele terminar de carregar o canhão dele, ele vai atirar a bala, que tem uma velocidade consideravelmente rápida. E que caso acerte o killer, vai deixar ele stunado e vai deixar ele com um efeito de blur na tela e surdez. Mas caso o Rocketeer dê o tiro muito perto dele, por exemplo, se o tiro pegar numa parede ou algo do tipo, o Rocketeer vai ficar atordoado e vai tomar 15 de dano. É uma habilidade boa, mas se você usar de uma maneira ruim, você acaba se ferrando no final. Bom, já matando dois coelhos com uma cajadada só, eu já vou falando as habilidades do Dracobloxer, né? Já porque, bom, já falei toda a lore dele, então não tem mais o que falar. Bom, começando pelo M1. O M1 dele dá 20 de dano, um dano incrivelmente razoável, e a hitbox dele é bem ruinzinha. Bom, sua primeira habilidade é uma habilidade onde ele vai ficar invisível, entre muitas raspas, mas para os sobreviventes ele vai ficar transparente. E o clique dele vai ficar um pouco mais forte. Se eu não me engano, são 30
30 de dano, né? Que ele vai dar. Ao invés de 20, vai ser 30. E ele vai poder meio que pegar de surpresa. Já a segunda habilidade dele, ele vai se preparar e começar a correr a milhão. Com um rush grande pra caramba. Que caso pegue no sobrevivente, vai dar 30 de dano. Ele vai dar várias porradas e vai dar 30 de dano. Porém, se ele bater em alguma parede, ele vai automaticamente bloquear essa habilidade. Também se ele ficar correndo por muito tempo, ela vai parar uma hora. Essa habilidade, ela é boa, mas só que se o sobrevivente souber counterar, você vai mamar. Mas ela é muito boa pra você percorrer altas velocidades atrás do sobrevivente. O Draco Bloxer vai ter uma barra de raiva. Conforme ele for batendo nos sobreviventes e acertando as habilidades, essa barra vai carregando. Mas, se os sobreviventes derem stun nele, provocarem ele, esse tipo de coisa, a barra vai descendo. Essa barra vai deixando o Draco Bloxer mais rápido, até chegar uma hora que ele vai ficar de 4. Lá ele. Quando ele ficar de 4, é mais ou menos o limite da velocidade dele, máxima, que ele vai ficar muito rápido. Enfim, mas quando essa barra chegar até o final, ele vai poder se transformar no dinossauro. Que é uma forma que tá até que bem roubada e bem interessante. Aonde você já viu um killer que literalmente vira um dinossauro, né? Enfim, continuando, o M1 dele vai ficar incrivelmente maior. E vai causar 23 de dano. Uma quantia bem pequena de dano a mais. Contando que ele literalmente vira um dinossauro, né? Enfim, mas a hitbox dele fica muito grande. A sua primeira habilidade, ele vai dar uma corrida muito grande, igual na sua forma normal, mas que tem um porém, que ele vai poder pegar o sobrevivente na boca dele, né? E provavelmente vai dar muito mais dano. Mas eu não sei se isso é um finisher ou se isso é na habilidade normal do dinossauro mesmo. Aí eu já não sei qual é o diferencial, né? Já na sua segunda habilidade, ele vai dar um rugido que tem uma hitbox triangular pegando bastante de longe. Provavelmente vai deixar o sobrevivente lento. E aí no final desse rugido, ele vai bater o pé no chão, que vai criar uma bola de fogo, que vai dar 30 de dano e jogar o sobrevivente pra longe. Já a sua última habilidade, que não sei se conta como uma habilidade, ele simplesmente pode se destransformar. Eu acho que isso serve mais pra, tipo, quando o cara estiver sofrendo muito bullying dos sobreviventes, ele se destransformar, né? Porque, tipo, ele não toma stun nessa forma, mas ele vai tomar slowness. E como ele fica, tipo, um bicho com a hitbox incrivelmente grande, ele vai tomar muito stun, querendo ou não, né? Mas o próximo condenado e sobrevivente é o The-Community, ou a comunidade, em português. Bem, ele é basicamente meio que a personificação da comunidade, ou algo do tipo. Ele é um apresentador de shows, onde ele meio que faz um quadro falando e fofocando várias coisas, tipo, várias fake news e coisas desse tipo. Mas no final das contas, ele é apenas um cara que fica falando mal dos outros, falando várias coisas, tipo, várias mentiras. Mas ele é como se fosse um cachorro que só late, late e não morde. Basicamente, esse é o grande resumo da lore dele. É uma lore bem simples, pra ser sincero. Não tem tanta coisa assim aprofundando muito, mas até que bem legalzinho. Agora vamos para as habilidades. Bem, começando pela passiva. A passiva dele é como se fosse uma espécie de classificação, onde conforme ele for acertando as habilidades, for pegando os itens, cumprindo as missões e meio que ajudando os sobreviventes, ele vai ganhando pontos. E esses pontos vão meio que dando meio que uma ajuda. Eles vão deixar o cooldown mais rápido, vão dar meio que melhorias nas habilidades. Entende? Mas se ele fizer totalmente o oposto, que é não ajudar os sobreviventes, não cumprir as tarefas, não fazer tudo, ele vai dar coisas negativas, como por exemplo, ele vai ter menos vida, provavelmente as habilidades vão carregar menos rápido e vice-versa. A primeira habilidade, ele vai pegar um megafone e vai começar a falar nele. Caso esse megafone, a hitbox do megafone pegue no killer, ele vai ficando lento.
Aí conforme for pegando, tipo, 1 segundo vai ficando lento. Aí depois se passar 3 segundos vai ficando mais lento. E assim por diante. Até que a habilidade acabe. A segunda habilidade, ele meio que vai fazer provocações pro killer. Que vai criar uma espécie de hitbox bem grande. Que caso pegue no killer, vai deixar ele lento. E caso pegue no sobrevivente, vai deixar ele rápido. E a sua última, mas não menos importante habilidade, onde ele vai colocar uma réplica dele de papelão, que essa réplica vai ficar acumulando pontos para ele. Caso o killer passe ou quebre essa réplica, o killer vai ficar com slowness. E uma tática que você pode fazer com ele é na hora que o killer estiver passando ou na hora que o killer vai te dar um clique, você ir colocar a réplica. Esse é o único personagem survivalist do jogo. Mas esse daqui é um dos melhores até então. Provavelmente vai ser um dos melhores do jogo. Porque, mano, pelo visto esse daqui, cara, ele tá muito roubado. Ele não tá, tipo, incrivelmente quebrado, essas coisas. Mas, tipo, ele tá realmente muito bom. Principalmente em LMS, que, mano, ele amassa. Bom, esse Early Access do jogo, ele durou mais ou menos uns 3, 4 dias, mas já deu pra ter uma ideia bem interessante do que o jogo vai propor, né? Mas se o Early Access chegar, se o jogo chegar que nem o Early Access, cara, eu não sei se vai estar tão interessante, porque até o momento ele tá um jogo bem parecido com Forsaken e outros jogos aí, né? Mas até agora eu tô achando uma ideia bem interessante. Ele não tá se diferenciando incrivelmente tanto assim, mas tipo, tá com uma ideia bem promissora pra mim, né? Bom, porque eu também tava hypando esse jogo já faz muito tempo. Não só por conta da ideia, mas das músicas também, que estão simplesmente incríveis. Principalmente a do Black Blockster, né? Que, tipo, minha favorita. Mas enfim. Tô, tô ansioso pra quando o jogo realmente sair, né? E fé que o jogo vai ser bom, né? Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se vocês gostarem. Eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, né? Contando a lore dos outros sobreviventes, mostrando as concepts, skins, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Bye, bye.